Meus amigos, estou de volta. Leandro, canal Inteligência Racional, muitíssimo obrigado por sua presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo e vamos falar de um assunto extremamente importante. Eu estou extremamente feliz por o que aconteceu nesses últimos dias, esse mês de dezembro todo de 2024. É um baita de um presente de Natal, que é a confirmação do fenômeno do Sol da meia-noite na Antártica. Tá? E isso aqui muda tudo. Isso aqui responde a uma questão sobre a teoria da Terra plana que ganhou força, né, na internet de 2015 até agora dezembro de 2024, porque este fenômeno aqui é a prova irrefutável de que, desculpa informar para quem ainda não está sabendo, mas de que a Terra não pode ser plana. E eu estava certo há um ano. Eu estava certo. Não que seja mérito meu, tá? Eu vou te explicar por que que eu estou falando que eu estava certo, porque primeiro eu estive errado, e agora é que eu posso falar com certeza de que eu estava certo. Vamos lá. Vocês se lembram que ano passado eu fiz uma viagem para o norte da Noruega e vi e filmei o fenômeno do sol da meia-noite? Eu vou repostar algumas partes dessa minha viagem para a Noruega aqui nesse meu novo canal. Eu tinha colocado lá no antigo, que eu já não tenho mais a posse do antigo canal, mas esse aqui é o novo, então a gente começa a trabalhar nele com força. Isso aqui me inspirou muito a voltar. Eu fiquei um tempinho sumido, ocupado com algumas coisas da vida, mas eu vou dizer que isso aqui me deu um gás. Eu até tenho uma dívida, né, que eu preciso cumprir. Então o que que aconteceu? Em dezembro do ano passado, eu estava justamente com essa mesma camisa aqui, tá? Eu gravei um vídeo dizendo por que eu estava abandonando a teoria da Terra plana. E eu fui extremamente criticado por muitos dos que me seguiam. Já era previsto. E aí, como eu adquiri uma certa fama neste assunto na internet, eu fui convidado por algumas redes para poder, alguns jornais, né, entrevistas e etc. Então eu dei uma entrevista para a BBC, tá? Sobre o fenômeno do sol da meia-noite, só que isso no Ártico, tá? Lá no Polo Norte. O vídeo que eu vou mostrar agora para vocês é do Polo Sul, que os americanos foram agora, eles estão lá ainda, acho que estão saindo de lá hoje. Ficaram aproximadamente uma semana lá. Então, essa entrevista aqui. Aí depois eu fui Aí depois saiu a parte em vídeo lá no Museu do Catavento, em São Paulo. Aí depois eu fui lá no Ciência Sem Fim, do Sérgio Sacani, junto com o Eduardo Sistemático, um abraço para ele, tá? Ele também é rotulado aí de ex-terraplanista, né? Tudo tem um rótulo hoje em dia, então esse é o rótulo, né? Ex-terraplanista, que eu e ele recebemos esse rótulo. Ele primeiro que eu, né? Ele abandonou o movimento na minha frente, eu ainda insisti mais um pouquinho. E depois eu fui lá no Vilela também, no Inteligência Limitada. Também fui lá falar sobre toda essa experiência. Então o que acontece? Eu estava com um projeto, ainda tenho vontade, tá? De ir na Antártica para também ver com os meus próprios olhos e registrar este fenômeno. Mas não estou falando isso para me vangloriar de maneira nenhuma, tá? Mas eu fiz um barulho tão grande quando eu abandonei o movimento aqui no Brasil que isso chamou a atenção dos americanos, principalmente, né? Lá nos Estados Unidos, norte-americanos, e eles se juntaram para fazer um projeto. Então vamos dar aqui as devidas honras, os devidos créditos. É um projeto chamado The Final Experiment, ou Experimento Final, onde eles foram para a Antártica para provar que o fenômeno do Sol da meia-noite é real. Por quê? Um dos argumentos utilizados aí pelos terraplanistas, não só do Brasil, como dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo, é que esse fenômeno não existia, que era mentira, porque ele não pode existir, porque a Terra não era um globo, conforme a ciência já reivindica há muito tempo e etc, aquela história toda. E aí, para esse vídeo não ficar muito grande e eu ser bastante objetivo, já saiu a primeira time-lapse. Para quem não sabe o que é time-lapse, você deixa a câmera lá filmando 24 horas, o Sol, ao longo de um dia, né? Esse é um jeito mais trabalhoso, sua câmera tem que suportar muito tempo ligada. Aí você pega esse trabalho de 24 horas, você coloca no editor de vídeo, tá? Para editar a velocidade, você vai acelerar o vídeo e o vídeo vai ficar rápido. Isso é uma time lapse. Ou com a própria câmera você programa para cada
Um determinado tempo, 1 hora, a câmera tira a foto do sol numa posição. Como ele está se movendo, tá, você vai juntar todas essas fotos e vai transformar numa time lapse. Eu não sei bem a forma que eles fizeram, se foi a gravação de 24 horas ou através das fotos. É que eu não assisti ainda todo o material apresentado. Tá tudo em inglês, eu não tenho inglês tão fluente assim ainda, mas acredito que foi através das fotos mesmo. Fato é, eles foram para lá porque eles fizeram transmissões ao vivo, direto da Antártica. Tá aqui no canal Geranisme, uma das pessoas que esteve lá, e várias lives foram feitas, eles fizeram lives toda hora da Antártica, ó, live, tá, tem um monte de live. Tem um outro canal aqui também, esse aqui eu já vou falar, o Dave McKinnon. Cadê o outro que eu separei aqui? Espera aí, só um instante. Ah, tá aqui, ó. Tem esse outro canal aqui, ó, MC Toon Live. Inclusive, o dono desse canal, ele me mandou um e-mail me convidando pra me entrevistar, tá. Só que a gente não conseguiu marcar direito. Mas ele ficou sabendo da minha saída no movimento, e ele também fez uma live, ó, Midnight Sun Live, diretamente da Antártica. Então, eles fizeram um trabalho aqui muito bom para não ficar nenhuma brecha aí, né, de: "Ah, estava lá mesmo? Cadê a ligação ao vivo? Cadê a filmagem 24 horas e etcétera?", aquela coisa toda. Então eles fizeram tudo. E aí, muitos disseram assim: "Eu só vou acreditar quando tiver uma time lapse, um vídeo lá de 24 horas, do sol da meia-noite na Antártica". Então, tá aqui, 24 horas. Ó, você pode observar, o vídeo tá acelerado, ó, as pessoas estavam, né, vai aqui, etcétera, o sol vai fazendo o seu percurso, ele não desce na linha do horizonte, ou seja, ele não se põe nessa época do ano lá na Antártica, é verão, como é verão aqui no Brasil também, né, em todo o hemisfério sul. E aí o Sol vai fazer todo esse trajeto aqui, por isso esse fenômeno é chamado de sol da meia-noite. Passa de meia-noite e o sol não se põe, não tem noite, tá? Fica de dia direto assim, é uma coisa muito sensacional. O mesmo ocorre lá no Polo Norte, no Círculo Polar Ártico. Todo mundo aceita, mas quando era na Antártica, os terraplanistas diziam que era mentira. Tá vendo aí? Uma volta completa, 24 horas. Deixo na descrição o vídeo para quem quiser conferir também, tá? Então, para eu explicar aqui de maneira rápida, por que que esse fenômeno aqui prova que a gente vive em um globo e prova que a gente não vive numa terra plana. Temos aqui então o Google Earth, já deixei aqui bem trabalhado, e aqui nós temos, vamos lá para o Polo Norte primeiro, né, para ser mais preciso, para o Círculo Polar Ártico. Então o Círculo Polar Ártico é toda essa faixa amarela aqui, ó, tá? Todo esse círculo aqui, ó, em amarelo aqui, é o chamado Círculo Polar Ártico. Então, toda essa região desse traçado amarelo, vou dizer para cima, tá? Aqui para o centro, aqui, ó, até o 90 graus norte aqui, que é o polo norte de fato é aqui. Toda essa região aqui, as pessoas testemunham o fenômeno do sol da meia-noite. Ele acontece no verão, no Ártico, que começa em junho e vai até setembro aproximadamente. De maio para frente você já começa a ver o fenômeno. Ele é gradativo, ele vai aumentando e atinge o seu ápice em 21 de junho, que é verão lá na parte norte da Terra e inverno para nós aqui na parte sul. Só que depois de 6 meses, o fenômeno, a Terra já deu uma volta em torno do Sol. Sim, ela já girou em torno do seu próprio eixo. Sim, porque esse fenômeno ele é uma prova de que tudo isso é fato. E aí, a mesma coisa vai acontecer lá na Antártica. Note bem que o Círculo Polar Ártico, ele tem o mesmo tamanho do Círculo Polar Antártico, ou seja, o mesmo fenômeno astronômico é previsto de acontecer. Olha, só que aqui é Círculo Polar Antártico, ó, o mesmo tamanho. Então, dentro do círculo, o mesmo fenômeno vai acontecer. E aqui, bem no meio, 90 graus sul, nesse caso, o Polo Sul. Então, esse grupo de americanos foram lá
na Antártica, para provar que a mesma coisa acontece no Ártico. E isso só pode acontecer dentro de um modelo de terra esférica. Ou seja, isso aqui acaba definitivamente com a teoria da Terra plana. Até hoje as pessoas ainda ficam me perguntando aqui na internet: "Ah, por que você abandonou o movimento? Te compraram, te deram dinheiro para te calar, você foi fraco, você foi comprado pelo sistema". Bom, como continuar defendendo a teoria de um mundo plano diante disso aqui, que é impossível de acontecer num mundo plano? E aí você deve me perguntar, né: "Poxa, Leandro, por que é impossível disso aqui acontecer num mundo plano?". Ora, é muito simples. Você tá vendo que o Sol tá fazendo um giro aqui de 360 graus? Na Antártica, eles estavam nesse pedaço aqui da Antártica, tá? Um lugar que você também pode ir, né? Para nós brasileiros fica caro, né? Dá em torno de uns R$ 100.000, é caro. Para eles, né, arrumar US$ 20.000, eu acredito que seja mais possível do que arrumar R$ 100.000. Eles se uniram lá e conseguiram. Eles estavam em uma área aqui que é chamado, Glaciar Union. Tá mais ou menos aqui, ó, 79 graus de latitude sul, então dentro do Círculo Polar Antártico. Ó, eles estavam aqui no Glaciar, estou escrevendo certo, Glaciar Union. É uma região na Antártica e deixa eu abrir aqui o mapa, se ele vai me colocar exatamente lá. Ó, eles estavam justamente aqui, que é um acampamento, você pode ir lá. Tem até a Maratona do Gelo nesse acampamento aqui que tem na Antártica, tá? O Union Glacier. Então, eles estavam bem aqui. E isso fica onde? Dentro do Círculo Polar Antártico. Na Antártica, olha lá, ó. Isso aqui que nós estamos vendo, eu não consigo diminuir mais o zoom, mas isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó, esse ponto que eles estavam, é justamente esse aqui do Google Earth, ó. Aqui é a Península Antártica também aqui, ó. É basicamente o mesmo ponto. Aqui, ó. Mesma coisa, né? Tá vendo? Eles estavam aqui, dentro do Círculo Polar Antártico. E aí, esse fenômeno, por que ele não pode acontecer num mundo plano? O motivo é esse aqui, ó. Porque numa terra plana, eu já preparei o lápis aqui para eu editar. É o seguinte, ó, numa terra plana, esse mesmo lugar, aqui mais ou menos, ó. Então, para eles terem filmado o Sol fazer isso aqui, 360 graus, 24 horas, um dia inteiro, né, a norte deles e ao sul deles também, já que fez 360 graus, passou por trás deles também, né, fizeram a movimentação toda. O Sol, ele teve que ter feito isso aqui, ó. Essa é a movimentação do Sol. Só que na teoria da Terra plana não é dito que o Sol faz isso no verão. É dito que o Sol faz isso aqui no verão, ó. Tá vendo? Essa volta aqui, ó, bem maior. Ora, impossível o Sol fazer essa volta aqui bem maior e as pessoas concentradas num ponto aqui estarem vendo o Sol fazendo isso aqui, na verdade, em volta deles. Agora, numa Terra esférica, fica muito fácil de você conceber isso. É por isso que o modelo do globo vence essa questão. Ó, imagine que o Sol, ele está sendo visto por eles aqui, ele está fazendo o trajeto dele aqui, ele está sendo visto aqui. Deixa eu voltar aqui para eu poder fazer o globo girar, tá. Então, esse giro aqui da Terra vai dar esse efeito do Sol girando 24 horas e 360 graus lá pra galera, ó. Tá vendo? Vamos colocar aqui todos esses números aqui, ó, esses graus de latitude aqui, principalmente mais próximo do trópico aqui de Capricórnio, ó, sejam o trajeto do Sol, do ponto de vista do observador da Terra. Aí faz sentido, ó, no polo sul, sul e também lá para cima, no polo norte.
Ó, tá vendo como que no modelo Globo o fenômeno se encaixa? Então, ponto para o modelo da Terra esférica. Então, eu estava certo em quê? Em abandonar o movimento por causa desse fenômeno, tá vendo? Você que ficou chateado comigo, até me xingou de um monte de coisa, me hateou na internet, eu estava certo. Ou seja, eu voltei a confiar na ciência. Você também deve voltar a acreditar na ciência. A ciência é o superpoder da humanidade. Tá? A humanidade só chegou até aqui onde ela chegou por causa da ciência, o conhecimento que o homem adquiriu. É por isso que quando você fica doente, às vezes você vai na farmácia e compra lá um medicamento. É por isso que a pandemia da Covid, ela foi muito controlada, não que ainda não tenha alguns casos, tenha, mas já foi controlado, tanto que não estamos mais em pandemia. Isso foi desenvolvimento científico. A expectativa de vida da humanidade, ela aumentou. Teve uma época aí que o homem chegava a 40 anos, mais ou menos, 45 anos, um monte de doença, não tinha saneamento básico, e um monte de outro. Não que tenha saneamento básico em todos os lugares, né? Aqui no nosso Brasil, por exemplo, tem muita gente aí que não tem acesso ainda, mas a expectativa de vida aumentou pra caramba, na casa aí dos 70 e pouco, porque houve um avanço científico e tecnológico, onde o homem compreendeu mais a natureza, aprendeu mais a interagir com ela, a tirar proveito da natureza, e isso beneficiou, tá, com que a expectativa de vida aumentasse, a alimentação mudou, o domínio de alguns desses fenômenos, né, se preparar para o plantio, para a colheita, etcétera, e tudo o que aconteceu, a humanidade está aqui. Não dá para ser inimigo da ciência. Então a ciência, ela já tinha dito: existe o sol da meia-noite no Polo Norte e existe também no Polo Sul. Só que os terraplanistas diziam que no Polo Sul era mentira, que só tinha no Polo Norte. Então, a equipe norte-americana provou que tem no Polo Sul também. Portanto, ponto para a ciência, ponto para a Terra esférica, e esse debate ele está mais do que encerrado. Tá? Eu sinto muito para quem ainda fica chateado com essa questão, mas diante de tudo isso é impossível vivermos em um mundo plano. E fica bem claro que a gente realmente vive num mundo esférico. Então deixa aqui a tua opinião, deixa o teu comentário. Seguirei falando mais sobre essa e outras questões. Um grande abraço, daqui a pouco eu volto com mais vídeos para vocês e tchau.